ao senhor assessor técnico jurídico da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Brasf, Ricardo de Almeida. Excelentíssimo senhor vereador Fernando William, a quem cumprimento e o faço também na sua pessoa o cumprimento de todos os integrantes da mesa, todos os presentes. Dado o adiantado da hora, eu prometo ser breve, não menosprezando a importância e a oportunidade desta casa tratar nessa Comissão Permanente de Trabalho e Emprego de um tema tão relevante e atual, não só pela questão eleitoral e política, mas porque, de fato, os municípios correm o risco de serem rebaixados para a segunda divisão federativa. Nós estamos, de fato, diante de um risco de transformação dos municípios brasileiros como entes autônomos da federação em meras autarquias territoriais. A proposta que se tem hoje, pelo menos a maioria delas, há várias propostas de reforma tributária com alteração da Constituição, mas as mais badaladas que se vem anunciando, que se resumem basicamente na criação de um imposto sobre valor adicionado, estadual ou federal, certamente irá retirar não apenas receitas fundamentais para o financiamento de todos os municípios brasileiros, mas significará também perda de autonomia na gestão das políticas públicas que se fazem não só pelos recursos recebidos, sobretudo hoje pelo ISSQN, mas também na concessão de isenções, na graduação de alíquotas que possam ser importantes para a definição de atividades que interessem a cada uma das municipalidades brasileiras. Então, é esse o contexto no qual estamos inseridos hoje. Desde que eu estudo direito tributário lá nos bancos escolares da saudosa UERJ, se fala numa reforma tributária e acabou-se por considerar a reforma tributária apenas uma mudança da superestrutura constitucional de tributos. Só que nós vivemos não apenas, como o estimado vice-presidente da FENAFIM mencionou, Carlos Cardoso, um mundo de palavras ocas, mas de cabeças ocas. Nós temos dificuldade hoje, não é só de ter memória, mas de reconhecer e diagnosticar a realidade atual. Nós estamos com um problema muito sério no Brasil de diagnóstico. A gente não consegue compreender e nem reconhecer o que nós vivenciamos, porque nós já vivenciamos 4 reformas tributárias desde que a Constituição de 88 foi editada. 4 reformas tributárias. E, infelizmente, a nossa academia, os nossos fiscos, os nossos políticos não conseguem perceber que nós já vivenciamos 4 reformas tributárias. A primeira delas, já foi mencionada brevemente aqui, foi a da União. A União transformou uma reles contribuição social marginal no grande IVA federal, que se chama PIS/COFINS. E é uma besteira dizer que vai unificar o PIS/COFINS, porque eles praticamente são calculados e arrecadados sobre a mesma base. Isso é uma demagogia enorme. Faz sentido unificar, mas esse é o grande IVA federal, ele já existe, é a maior arrecadação do país hoje, porque o ICMS é compartilhado, o imposto de renda é compartilhado, e o PIS/COFINS é integralmente receita da União. Bom, essa foi a primeira grande reforma que nós sofremos a partir da Lei Complementar 70 de 91. Mudou muito. A União perdeu os impostos especiais sobre o consumo antes da Constituição de 88, mas passou a ter um grande imposto sobre o consumo geral, muito mais amplo que o ICMS e do que o próprio ISSQN, e abandonou o IPI. Ninguém fiscaliza mais IPI nesse país. É um imposto especial sobre 5 ou 6 atividades que se afiguram ali de mais fácil arrecadação. Não se faz sequer mais política industrial, abandonamos política industrial, ela perdeu de fato importância econômica no mundo inteiro, né? Talvez só a China hoje tem indústria, está os Estados Unidos desesperados tentando atrair indústrias de novo para o seu território, mas nós abandonamos o IPI, não tem mais importância. Então essa é a primeira grande reforma, e nós temos que reconhecer isso. A segunda grande reforma começou antes da Constituição de 88 em relação ao ICMS,
porque se nós percebermos claramente, o sistema tributário nacional, ou como dizia o meu saudoso mestre, professor Ricardo Lobo Torres, que faleceu este ano, sobre esse sistema constitucional tributário, ele foi integralmente recepcionado pela Constituição de 88. O que temos aqui é a reforma que se iniciou lá, na emenda 18 de 65, a emenda Passos Porto, que racionalizou o nosso sistema tributário e que permanece entre nós. O ICMS já da década de 80 foi reformado, abandonando esse critério que, curiosamente, continua embalando essas propostas de hoje. E qual é o critério? O critério da não cumulatividade, o critério do valor adicionado. E qual foi essa reforma do ICMS? Foi a introdução aqui no estado do Rio de Janeiro, foi pioneiro a partir da indústria de bebidas e refrigerantes, de criar a substituição tributária. O que é a substituição tributária? É a negação da não cumulatividade. A não cumulatividade é um grande fracasso no Brasil e no mundo. É incrível como os consultores europeus conseguiram vender agora, a peso de ouro, para a China, um sistema não cumulativo que vai ser implementado, e acho que não vai durar muito tempo, porque eles vão perceber rapidamente todos os problemas. E temos outros exemplos: o IVA, implementado no leste europeu, pós-queda do Muro de Berlim, o tax gap, né, a expressão utilizada internacionalmente para identificar o que é arrecadado e o que deveria ser arrecadado, é enorme. E temos um exemplo ainda mais gritante no Brasil, que é a introdução da não cumulatividade, ou algo semelhante a isso, no PIS/COFINS, e foi feito a partir de 2003. Se os senhores terem uma ideia, apenas um indicador: 80% do contencioso do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da União, é composto de litígios acerca de créditos de PIS/COFINS. Como é que então os nossos economistas, que nunca sentaram numa cadeira para lavrar um auto de infração, ou para fazer a defesa administrativa ou judicial, nunca fizeram a contabilidade de uma empresa, vem dizer que não cumulatividade é um bom negócio para o país? Que ainda precisamos jogar então todos os impostos sobre consumo nesse regime nefasto, destrutivo? Fale com qualquer empresa de auditoria ou de contabilidade, se não é o maior tormento os custos de compliance de obrigações acessórias, para chegar em algum cálculo o incentivo que se dá para a sonegação tributária no país. Os estudos mais avançados, os Estados Unidos enfrentaram a crise de 2008 e de 2009, e algumas consultorias, auditorias internacionais começaram a se ensaiar com a proposta dos Estados Unidos ter um sistema não cumulativo. Por que não implementaram? Agora, na reforma tributária do Trump, alguém teve coragem de propor não cumulatividade para o sistema norte-americano, com estados com grande autonomia e quase independência? Ninguém. E nós estamos repetindo isso aqui todo dia nos jornais, nas televisões. É uma espécie de autismo tributário. É o que nós estamos vivenciando. E tivemos ainda duas outras reformas tributárias. Uma das empresas, na verdade duas das empresas, uma que esvazia o sistema de lucro real, aumentando os subterfúgios, os artifícios, para que a tributação sobre a renda das empresas não aconteça no país. Isso tem que ser corrigido, né? E a outra foi o Simples Nacional, que é um desastre. Eu fiz publicar um artigo recentemente mostrando, nos 15 anos de Simples Nacional, 12 anos de Simples Nacional, né, da reforma de 2006, a renúncia fiscal oficial colocada na lei orçamentária da União, a renúncia fiscal formal, chegou a 1,2 trilhão de reais. É disso que nós estamos falando. É que ninguém tem coragem de dizer isso, porque todo mundo fala, o Simples é uma maravilha, desonerou os empresários brasileiros. A que custo para o país? Nós estamos quebrando a capacidade de financiamento do Estado brasileiro. E pior do que essa renúncia do Simples Nacional, é a sonegação que ela estimula, que também foi mencionada aqui hoje. A pessoa cria 10 CNPJs, 10 empresinhas, expressão muito bem colocada aqui, do nanismo empresarial brasileiro. Nós nunca vamos ter uma Microsoft assim, nunca vamos ter nenhuma empresa que começa no fundo do quintal e vira uma multinacional, com esse modelo que nós estamos adotando.
Então, essa é a segunda perna dessa reforma tributária, dessa terceira reforma tributária que nós vivenciamos nos últimos 30 anos de Constituição, né, às vésperas de completarmos aí 30 anos de Constituição de 88. E a quarta reforma tributária que nós tivemos no nosso sistema foi a dos municípios. E se podemos tecer algum elogio às reformas que foram feitas, podemos fazer a esta. Ela foi gradual, foi pontual, mas trouxe benefícios que permitiram que os municípios hoje não estejam nas condições financeiras e econômicas dos estados. Os estados estão falidos. E a reforma tributária proposta, por exemplo, pelo deputado Rauli, ela junta dois fatores: a fome dos estados falidos com a vontade de comer de um parlamentar que quer aprovar uma reforma, porque tem apoio nas bancadas, né, calcadas em senadores e deputados federais vinculados aos seus estados. Por isso é perigoso hoje o rebaixamento dos municípios à categoria de autarquias territoriais, porque temos esse cenário político institucional no país. Então, os municípios conseguiram fazer a reforma tributária de três formas: resolver o problema da progressividade do IPTU, que o Supremo Tribunal Federal equivocadamente considerou inconstitucional e quebrou no final da década de 90 boa parte dos municípios brasileiros. Mas rapidamente os municípios reagiram e aprovaram uma emenda. A emenda 20 de 98 trouxe a progressividade de maneira expressa, e o Supremo Tribunal, envergonhado, teve que praticamente rever a sua súmula 668, quando questionaram: ora, se era inconstitucional porque feria o princípio da capacidade contributiva, a emenda também é inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal teve que sair pela tangente e dizer que tudo bem, agora pelo menos a Constituição é expressa. Mas resolvemos esse problema da progressividade do IPTU, importante imposto mundial para os municípios e para o nosso país. A segunda foi o maior ganho que os municípios tiveram comparativo com qualquer outro ente da federação. A guerra fiscal foi praticamente solucionada, foi grandemente minimizada pela adoção da alíquota mínima e logo em seguida da alíquota máxima. A alíquota mínima no artigo 88 do ADCT da Constituição e a alíquota máxima na Lei Complementar 116. Hoje nós temos, foi até engraçado, porque os advogados começaram a dizer: não, os municípios perderam o seu poder de isentar. Mas esse poder de isentar veio em favor exatamente da rigidez do imposto. E a guerra fiscal veio sendo combatida eficazmente até que o Supremo Tribunal Federal, finalmente, no ano retrasado, quando a relatoria da DPF 190, que combatia as leis que violavam a alíquota mínima pelo município de Poá, a mudança de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, até então assoberbado com a AP 470, passou a ser relator o ministro Fachin, deu liminar, dizendo que violava sim o princípio federativo, violava a alíquota mínima, praticar alíquotas inferiores que estimulavam a guerra fiscal. Hoje nós temos grandes bancos, o Banco Itaú, o Banco Safra e outros em Poá, lá estabelecidos, se favorecendo dessas alíquotas irrisórias, e certamente não é por conta da água mineral de Poá. Mas então viemos corrigindo. Mais recentemente a Lei Complementar 157 teve que alçar ao grau de improbidade administrativa esse tipo de prática, praticamente fechando, juridicamente fechando as arestas, as brechas, as saídas para a guerra fiscal em nível municipal. Os municípios avançaram, hoje sim tem um padrão nacional de nota fiscal eletrônica de serviços, e não precisou de lei impositiva, foi uma adoção natural, de baixo para cima, em razão das suas próprias virtudes, e outras soluções que vieram no âmbito administrativo da gestão fiscal, como por exemplo a declaração das instituições financeiras. Hoje nós temos vários instrumentos construídos pelos municípios de braços dados, não foi com uma solução mágica vinda lá de Brasília, geralmente não dá certo. Nós estamos construindo gestão fiscal hoje em nível municipal com sucesso.
a performance fiscal do município, do ISSQN é a melhor do país. Cresceu 600% de arrecadação sem aumentar a alíquota individual. O que é isso? É justiça fiscal. Como agora querem tragar esse imposto dentro de um IVA com base em não cumulatividade, que é um desastre, que é um fracasso de gestão, que só estimulou a guerra fiscal entre os estados, a sonegação entre contribuintes. É incrível, por exemplo, como o estado de São Paulo hoje arrecada 30% do seu ICMS em importações, o estado mais industrializado da federação. O que é isso? Nós estamos assistindo o que está acontecendo no país, com uma proposta de reforma tributária baseada nos livros da década de 50 do século passado, porque a não cumulatividade ela veio como uma fórmula para correção do desastre da crise de 30. A crise de 30 teve como um dos vetores importantes a concentração de atividades econômicas na verticalização de empresas, porque a atomização de atividades proporcionaria a cumulatividade de imposto, encarecendo a cadeia econômica. Então se achou que isso mudaria, e no laboratório econômico funciona, mas na prática é um desastre. Então os arranjos econômicos hoje são completamente diferentes no mundo. Estamos querendo propor um modelo que não funcionou e que olha no retrovisor para a crise de 30. É um modelo quase que centenário. É lamentável isso. Então, diante desse cenário, é importante dizer que não só os municípios precisam de receitas, porque parece que uma calculadora resolve. Então vamos ver quanto vai ficar de repasse. E nós estamos assistindo, e assistimos agora, há 2 semanas atrás, uma greve dos municípios mineiros, porque o Estado de Minas Gerais não repassa os valores devidos constitucionalmente e legalmente aos municípios mineiros. Essa é a realidade federativa, está aí. Então, inúmeros exemplos, ficaríamos aqui a tarde inteira citando os exemplos do que a perda de autonomia, de capacidade de arrecadação própria, leva para o financiamento das políticas públicas que os cidadãos necessitam nas suas cidades, e que são encargos naturais pela própria organização política e do poder das entidades locais. Então temos um cenário hoje que, em primeiro lugar, precisa de uma chamada de atenção para essas obviedades, porque nada do que eu falei é desconhecido, mas a ótica que se tem é completamente diferente. Parece que estamos ainda precisando fazer uma reforma tributária, e já fizemos várias, algumas deram errado, outras deram certo. O que podemos aproveitar? O que podemos fazer? Então a minha proposta, e que eu tenho repetido, é que precisamos consertar o ICMS. Nós precisamos urgentemente consertar o ICMS, e não vai ser a lei complementar 160 recém-aprovada que vai trazer essa pacificação e essa solução do ICMS. Nós precisamos buscar um modelo de um ICMS nas pontas, ou um ICMS monofásico, pelo menos na grande maioria, até porque esse espanto que muitas vezes parece causar essa mudança, não ocorre, porque se mantido o Simples Nacional como uma solução tributária para o país, mais de 95%, o deputado Raul fala em 98% das empresas brasileiras, mas enfim, mais de 95% das empresas brasileiras já estão no Simples, que é um imposto único. Então quem é que vai sofrer realmente com esses encargos, ou com essa dificuldade de apuração do ICMS? Que a rigor seria reduzido enormemente. Nós já temos ICMS monofásico para um grande número de atividades, como combustíveis, derivados do petróleo, remédios, fármacos, enfim, temos um sem número de mercadorias que a tributação já é monofásica. Então nós precisamos nos debruçar e consertar o ICMS. Não vamos para tirar os estados do afogamento, abraçar o ISSQN, que é um imposto hoje crucial para o financiamento das políticas públicas municipais, não só enterrando esse imposto, mas prejudicando o próprio ICMS. Vejam bem, se mantido um sistema de crédito e débito, levando em consideração, por exemplo, recebendo créditos de prestação de serviços,
Uma empresa contrata um serviço de consultoria informática do exterior, importação de serviços, gera crédito. É verdade? Tem como verificar? Tem barreira fiscal para serviços? Hoje no mundo, né, das comunicações digitais, eletrônicas, das consultorias, das prestações de serviços remotas, é impossível. Vamos validar créditos de prestação de serviços para bater do ICMS a pagar? É uma tragédia não só para os municípios, mas para os próprios estados. É uma irresponsabilidade tributária e fiscal. Essas propostas nunca esses que propõem essas soluções, nunca lidaram com a dinâmica desses impostos sobre consumo. Só, senhor presidente, uma última palavra sobre a tributação sobre o consumo. Nós temos que mudar um pouco também a perspectiva da tributação sobre o consumo. E eu cito aqui o professor português, querido amigo Sérgio Vasques, que tem trabalhos preciosos sobre tributação sobre consumo. O imposto sobre o consumo, ele pode ser o imposto mais valioso para aferir capacidade contributiva, mais até do que a renda, do que o patrimônio. Nós temos um grande preconceito contra a tributação sobre o consumo, mas desde que ele atenda a um princípio que está na nossa Constituição, que é o princípio da seletividade, porque aquele que consome um bem supérfluo, extremamente supérfluo, mostra uma capacidade contributiva superlativa. Só que no Brasil, o que nós tributamos hoje na tributação sobre o consumo? Bens de primeira necessidade, energia elétrica, telefonia, gás, até produtos da cesta básica. É isso que nós fazemos, porque é mais fácil de cobrar. Então, essa preguiça fiscal leva a uma profunda injustiça fiscal. Mas temos que mudar essa perspectiva da tributação sobre o consumo e entender também que o consumo, ele é mais estável, ele tem uma elasticidade muito maior para manter no tempo o financiamento do Estado. A infraestrutura que nós conhecemos do Brasil, do setor público, de estradas, de rodovias, de escolas, de hospitais, foi construída com base na tributação sobre o consumo. Não podemos simplesmente abandonar da noite para o dia esse modelo. Esse modelo merece uma transição, mas com olhos de ver, enxergando como devemos tributar o consumo e como devemos tributar a renda. Não basta também simplesmente virar a chave e começar a tributar lucros e dividendos vorazmente. O Brasil já é um país hostil a investimentos próprios e estrangeiros. Se não conseguirmos fazer essa transição, vamos tornar o país impossível para investimento. Esse é um dos poucos atrativos. É um atrativo cruel? É, mas ainda é um dos poucos atrativos que nós temos. Para mudarmos esse modelo, temos que criar outros atrativos para os investimentos estrangeiros e, sobretudo, os nacionais, porque boa parte do IED que entra aqui é investimento de nacionais travestido de investimento estrangeiro. É só abrir as nossas contas de IED. 42% do nosso investimento vem de BVI, British Virgin Islands, paraíso fiscal. E metade desse investimento de BVI é de brasileiros. A McKinsey em 2012 publicou, está na internet, está disponível para os senhores verem, quanto de dinheiro de nacionais brasileiros estão em paraísos fiscais. 512 bilhões de dólares, números da época. Paraísos fiscais, não é no exterior não. Então acho que ainda tem muito espaço para programas de repatriação de divisas. Então nós temos que olhar um pouco diferente para essa realidade. Então essas propostas que vêm com uma solução mágica para o nosso sistema, elas hoje não só não funcionam, já deram mostras de que não funcionam, mas são perigosas, colocam em risco o que nós construímos, colocam em risco essa história que, com todos os percalços, com todas as dificuldades, com todas as falhas, é o Brasil de hoje. Não façamos com o sistema tributário o que aconteceu com o Museu Nacional. Essa irresponsabilidade na gestão, que não é só do setor público, não, é de todos nós. Todos que participam desse debate e dessa preocupação
com o que nós temos de construído e de histórico no nosso país. Não é só a frase imposto bom é imposto velho, não. Em 2015 eu fiz publicar um artigo no Jota, falando da tentação de Turgot. A França, no reinado de Luís XVI, desesperada por as suas dificuldades econômicas, acabou cedendo à filosofia do imposto único dos fisiocratas. E o que aconteceu, nós sabemos muito bem. Uma revolução sangrenta que fez a França recuar 50 anos na história da sua economia. Muito obrigado. Muito obrigado.